Moradores do Jardim Interlagos voltam a se preocupar com a situação da Lagoa do Saibro. Especialistas questionam a falta de um plano de recuperação da área. Recentemente, alguns peixes foram encontrados mortos no local. As imagens mostram o desespero da família que tenta salvar alguns peixes que estavam morrendo pela falta de água na lagoa. Não! Meu Deus! Os peixes e caranguejos da área de mangue foram soltos na lagoa, a única que sobreviveu até agora. O vídeo foi gravado aqui onde não existe mais uma gota de água. Apenas os pedaços do solo argiloso que aos poucos vão se desfazendo. Nos espaços entre eles, ficaram os caranguejos que não conseguiram escapar. Aqui existia uma lagoa e ela fica bem ao lado da que aparece no vídeo. E andando por aqui a gente percebe uma cena muito triste. A vegetação, como dá para perceber, está praticamente seca. São poucos galhos verdes como este aqui em toda a extensão dessa parte. E o que mais choca, o que mais impressiona são as espécies, olha só. Algumas que não foram retiradas a tempo e não resistiram. O peixinho está ali, está morrendo e você está no desespero de pegar todos eles para levar para uma área nova, mas você não sabe se é o tal certo. Então é muito triste. Diante dessa situação, os membros do grupo Amigos da Lagoa do Saibro estão preocupados com o agravamento desse cenário com o período de estiagem. A gente tem julho, agosto, setembro, outubro e novembro que as águas vêm, né? A gente teve umas nuvens no céu, mas elas não se concretizaram em chuva. Então, agora nosso desespero é exatamente esse. E o que a gente pode fazer, porque quando as chuvas vierem, a gente ter feito alguma obra para que a gente capte um pouco mais de água. Este geógrafo e consultor urbanístico esteve no local e analisou a situação do solo. Ele disse que o caso é grave, mas tem solução. Nós temos aqui cerca de 5 lagoas, né? Sendo que apenas uma está com água, que é essa aqui ao fundo, né? Essa aqui está seca, que é uma das outras 4. Você poderia, ao invés de chegar ao ponto de morrer essa quantidade de seres vivos, como eram os peixes, os caranguejos e assim por diante, aqui, se você fizesse uma tubulação de intercomunicação entre essa que está seca e aquela que ainda mantém uma boa lâmina d'água, esses peixes poderiam caminhar para lá e não sofreriam essa morte, né? Você preservaria então a natureza. Em breve, uma empresa deve começar a obra de revitalização da Lagoa do Saibro. A companhia foi escolhida por meio de uma licitação. Serão investidos R$270 mil no serviço. Isso contempla novo calçamento, bancos de concreto, bicicletário e também paisagismo. Mas ainda falta um plano de restauração das lagoas. Havendo a comunicação entre as lagoas, se amanhã ela vai secando uma delas, haverá ainda a preservação da vida biológica entre as lagoas. Quer dizer, não está perdido ainda? Não, há muito o que fazer, só que é urgente, né? Precisa começar agora, antes do período chuvoso, para que você já tenha essa área recuperada. Hoje nós temos nascentes que não são catalogadas, nós temos águas que como essas estão sumindo. E isso é muito importante, né? Porque a água é o que faz a gente ficar vivo. E a água é que vai preservar nosso alimento também. Então, o que Ribeirão Preto, como governo, tem feito para proteger e dar continuidade a essas águas? Essa é a minha pergunta. Afinal de contas, não adianta nada ter esse espelho d'água maravilhoso se ele não for preservado. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. A Secretaria do Meio Ambiente informou que, considerando que há decisão do Ministério Público para não reposição de águas pluviais na lagoa, não restam providências a serem tomadas pela pasta. Agora ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações. Gislene. Lúcia, essa preocupação com a Lagoa do Saibro não é de agora e os moradores esperam por ações há muito tempo. Eu converso agora com o advogado Jaime Bulos. Doutor, quais devem ser as ações do Ministério Público para a Lagoa do Saibro? Boa tarde. Boa tarde. O Ministério Público, através da Promotoria do Meio Ambiente, deve sugerir à Prefeitura que tomem algumas medidas para que possam ser recuperadas essas lagoas. E, caso isso não seja cumprido, como a gente viu na matéria, que seja tomada medidas judiciais, inclusive uma ação civil pública, caso a Prefeitura descumpra essas medidas. Peixes morreram com a lagoa seca. Falta algum tipo de ação da Prefeitura, principalmente? Com certeza. A Prefeitura tem o dever de fiscalizar e cuidar não só da Lagoa do Saibro, mas de todas as fontes aqui de recursos hídricos da nossa cidade. Então, se a Prefeitura não está agindo, ela tem que tomar ali as sanções devidas pelo seu descaso.
Das 5 lagoas, apenas uma tem nível bom de água. Deveria haver mais preocupação do município com essa área? Com certeza, essa preocupação não só, como eu disse há pouco, com essa área da Zona Leste, mas com todas as questões ambientais aqui em Ribeirão. Além das políticas públicas que a gente vê que estão em falta para a questão ambiental, a gente precisa também ter sempre a consciência de que a população precisa ajudar e sempre reivindicar para que a Prefeitura tome as medidas cabíveis. Doutor, você falou sobre a responsabilidade do município, né? Quais são as possíveis punições ao Executivo diante desse descaso? Se o município não cumprir com as determinações, o Ministério Público, inclusive, pode entrar com uma ação civil pública contra o município e, caso o município descumpra, pode ser ali também ter sanções através ali também do MP para que sejam cumpridas essas políticas públicas. É bom a gente lembrar que até hoje nenhum plano de recuperação das lagoas funcionou. É preciso saber a importância da principal área de recarga do Aquífero Guarani? Então, pouca gente sabe que a Lagoa do Saibro é uma área de recarga do Aquífero Guarani. E pouca gente sabe também que o Aquífero Guarani, que abastece aqui Ribeirão Preto 100%, hoje, atualmente, já tem ali a diminuição de 80 metros nos últimos anos, nos últimos 70 anos. Então, é uma preocupação não só da Prefeitura, mas de toda a população, porque nós precisamos dessa área de recarga do aquífero e a Prefeitura precisa de políticas que não sejam apenas em época de eleição, mas que sejam efetivas para a recuperação dessa lagoa. De nada adianta você ter ali apenas uma forma de recuperação que fique no papel, mas que não traga efetividade. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente volta para falar sobre as contas da Câmara de Jaboticabal referentes a 2014. O TCE apontou várias irregularidades. É com você, Pucci. Até já, Gislene.